Então, a acesso digital ela não dá acesso somente ao dono de empresa de software, ela também dá o acesso correto ao cliente que está lá procurando uma solução. Ele acha que está fazendo, então, um caminho totalmente consciente por ele que está clicando, mas a gente consegue, dentro da estratégia, fazer algo para que ele siga aquilo que a gente, como estrategista, quer. Porque muitos empresários, eu percebo, no mercado de software, que o que eles fazem? Eles terceirizam a inteligência do marketing dele para um primo, para um conhecido, para uma pessoa que nunca esteve dentro de uma empresa de software, para uma agência que muitas das vezes conhece muito pouco do que é uma implantação, conhece muito pouco do que é o que acontece lá na ponta do mercado de software. E às vezes essa terceirização ela não dá certo, porque eles não entendem como funciona, como a jornada do lead, a jornada do cliente, o cliente certo, melhor dizendo, ele faz até chegar e clicar no botão para iniciar uma conversa por mensagem ou entrar numa página de formulário e se cadastrar. E acho que isso faz total diferença a gente começar a dizer o que o empresário de software precisa entender antes de contratar uma agência. Tá? E o que você falaria primeiro aí? O que essa agência teria que para você começar a fazer para dar certo essa parceria? Olha que pergunta, boa pergunta, Renato. Bom, hoje no cenário de software, né, a gente se depara com muitos donos de software hoje, isso falando da experiência que a Acesso Digital tem no mercado, e os empresários de software, eles têm pouco conhecimento de como funciona, ou eles fazem isso que você falou, Renato, contrata pessoas conhecidas ou contrata uma agência que não é especializada no nicho e aí acaba se frustrando com a questão da agência, né, do marketing e acha que não funciona para o negócio dele. Legal. Mas a grande verdade é que para você ter sucesso, né, uma agência para ter sucesso no mercado de software, ela precisa conhecer muito bem esses caminhos que você falou, né? E um dos pontos principais que eu acho para o empresário de software, ele precisa ter essa jornada, existe essa jornada do lead, que o lead faz, para que possa chegar qualificado lá na ponta, mas o empresário de software, ele precisa, de fato, tá, contratar uma empresa especializada para isso, tá? Porque conhece a dor dentro de uma empresa de software, né? Conhece quais são os gargalos, né? Por exemplo, você usou você fez perguntas e usou exemplos aí de quando você começou, né, a fazer implantações em empresa de software. Então a gente conhece como funciona não só a questão de trazer o lead para dentro da empresa do software, mas também como é que vai performar esse lead lá dentro. As etapas que passa, né, a jornada que esse lead passa até chegar lá no CRM do empresário de software. Isso. E as ações que precisam ser tomadas a partir daí, dentro da software house. E é essa expertise que muitas agências se perdem, né? E por não conhecer a fundo, os empresários de software eles se frustram por conta disso, acham que não funciona. Quando na realidade a gente precisa, a expertise que a gente tem no mercado, que a gente oferece para as empresas de software, não só, né, questão de levar o lead lá para dentro, mas da gente também trazer expertise para o comercial dele, de como tratar esse lead na base, e que a gente também não joga lead solto na internet, né? Existe uma estratégia por trás disso. É preciso ter estratégia para poder performar bem nesse mercado. Então, antes de tudo, antes da gente chegar a conhecer o público ideal, como muitos falam do ICP, você voltaria-se para a estratégia, para a parte estratégica. Porque quando a gente fala de público, né, Anato, existe várias vertentes no mercado, né? Quando a gente fala de público, qual o público-alvo, né, desse cliente? A gente faz uma pesquisa, a gente faz um benchmark, evidentemente, para entender um pouco como funciona, né? Porque quando a gente fala de software house, mas é voltada para qual área do mercado, né? É voltada para o restaurante, né? É sistema de delivery de restaurante, é para o varejo em si, lojas físicas, né? Tem vários sistemas, né? Tem vários vendedores, tem a revenda, né? Tem a revenda de software. Então, assim, tem várias
caminhos, né? Soft house. É preciso entender, né, melhor esse público, né? E às vezes o que se engana muito, né? Engana muito no marketing é que você precisa fazer o que todo mundo faz, né? E a grande verdade é que já existe um caminho que esse lead ele está percorrendo na internet. E o que a Acesso Digital faz é conectar esses pontos. Qual o caminho que esse lead está percorrendo, né? Já percorre na internet para poder achar você, dono do software. Legal. E a gente traz essa expertise para conectar esses pontos, porque esse caminho já existe. Inconsciente ou consciente, esse caminho já existe. E a gente faz essa conexão porque fica muito mais fácil para ele poder chegar na ponta final, Legal. que é clicar no botão e se tornar um cliente Legal. do software house. Então, a Acesso Digital ela não dá acesso somente ao dono de empresa de software, ela também dá o acesso correto ao cliente que está lá procurando uma solução e ele acha que está fazendo, então, um caminho totalmente consciente por ele que está clicando, mas a gente consegue, dentro da estratégia, fazer algo para que ele siga aquilo que a gente, como estrategista, quer. Falando um pouco sobre a percepção do cliente na internet, essa jornada que o lead faz, através das estratégias a gente consegue fazer, né, trazer esse cliente, a gente fala muito, né, no mercado da internet, no marketing, sobre o cliente consciente, o cliente inconsciente, né, e o totalmente consciente, né. Esse cliente, ele está navegando pela internet, né, só que a gente tem uma solução que esse cliente precisa, e muitas das vezes ele é inconsciente, ele não sabe que tem essa dor, né, mas ele precisa da nossa solução. E dentro da estratégia a gente consegue trazer para o cliente que já está procurando na internet o seu produto. Legal. O cliente que ainda não sabe que o seu produto existe, mas ele tem essa dor, ele nem sabe que tem essa dor, e a gente consegue, através das estratégias que a gente usa, trazer esse lead, trazer essa consciência para esse lead, fazer com que ele percorra um caminho, uma jornada, até que ele se torne de fato um cliente da Software House. Falando um pouco disso, Renato, achei interessante esse assunto porque a percepção, eu já percebi que a percepção do dono de Software House é que é só botar um anúncio na internet, né, ele criar um vídeo ou então um post no Instagram e esse anúncio ele vai começar a performar e trazer lead qualificado. E a grande verdade é que isso não acontece. A grande verdade é que isso precisa ser construído, né? A gente fala muito lá dentro da Acesso Digital que nós não apenas fornecemos leads para o cliente, mas nós construímos um ecossistema para o cliente e esse ecossistema fica para ele, independente se ele permanecer na Acesso Digital ou não. Legal. Mas a gente constrói um ecossistema de fato dentro da Acesso Digital para o empresário de software, para que ele tenha escala dentro do negócio dele e ele consiga atrair leads de fato de qualidade. Só que isso é construído com o tempo, né? Não é da noite para o dia que a gente faz isso. Tá? E às vezes a percepção que o empresário de software tem é que isso é rápido, né? É mágica, né? Quando na realidade não é. Um trabalho, é muito trabalho que a gente muito faz. trabalho, Dá né? muito trabalho. Acho que o empresário de software ele tem a noção do que é trabalho quando ele olha para a linha de código que ele está programando, né? Para os ifs e para tudo que ele tem que fazer lá na sua linha de código para que o software dele rode bem. E não se engane, o marketing não é só apertar um botão, não é só impulsionar um vídeo bonito, como o Léo falou agora, dá muito trabalho por trás. Tem um trabalho estratégico, de pensamento estratégico, de conhecer o caminho do lead, de mapear o caminho daquela oportunidade que pode chegar aí no CRM ou no pipeline do seu time comercial. Então, para que isso dê muito certo, você precisa de um time especializado, de uma empresa que entenda o jogo do mercado de software, que entenda uma software house pelo lado de dentro, que entenda o olhar da software house, que entenda as palavras da software house. E quando você contrata alguém que não conhece aquilo que você fala, como você pensa, você tem muito mais dificuldade. O tempo da jornada de aprendizagem torna-se muito longa e muito distante. E os resultados acabam não acontecendo. Como o Léo falou, muito empresário de software ele se frustra, ele acha que marketing não funciona, mas na verdade, gente, não é isso.
o marketing ele funciona. Se você olhar para os grandes players do mercado, todos eles estão na internet. Não existe mais estar sendo uma empresa de software e não estar no digital, não estar na internet. Não existe esse jogo. Ou você tem que jogar para acelerar, ou você tem que jogar para que a sua marca seja vista, pensando em brand, pensando em uma exposição da marca. Ou você vende, ou você se apresenta para o seu cliente de uma maneira correta, para que pelo menos você seja visto, porque, na final de contas, quem não é visto não é lembrado. E, meu irmão, se você não é lembrado, você não vende. Léo, então, assim, você falou algo que eu achei muito forte, né? O empresário de software ele não conhece, muitas das vezes, o que ele está fazendo. E ou ele contrata alguém para apertar os botões, e às vezes é o botão errado, não é isso? Verdade. E ele acha que é só apertar o botão. E falando para o empresário de software, acho que eu posso contribuir. É a mesma coisa que acontece quando um cliente te faz uma solicitação e ele fala, mas é só criar um botãozinho aqui. Né? É só colocar um botão, é só colocar uma página aqui nova para aparecer. E você sabe que por trás do código não é só um botãozinho. E eu posso trazer para a nossa realidade do marketing. Não é só apertar o botão impulsionar que vai mudar a realidade da sua software house. É você aparecer na frente do cliente certo, na hora certa e na quantidade de vezes que for necessária para que esse cliente tome a decisão, porque muitas das vezes esse cliente não está no momento de tomar uma decisão, como o Léo disse, ele não tem consciência que ele tem um problema, e por isso que a gente vai ter que tornar criativos relevantes para a hora e para a fase certa.